Para falar um pouquinho também de economia no Reino Unido, porque a alta de preços em setembro fez a inflação voltar a 10,1% em 12 meses. Pior patamar em mais de 40 anos. Pri, o que puxou esse resultado que eu imagino que seja bem assustador para as autoridades e para a população do Reino Unido? Exato, é importante a gente dimensionar que lá na Europa eles estão acostumados com uma inflação de 2% ao ano, né? Então está batendo 10%. Para a gente aqui no Brasil, a gente está mais acostumado com uma inflação de 2 dígitos. Lá é algo muito atípico. O que puxou essa inflação por lá foram os alimentos, que subiram 14,5%, a maior alta desde 1980. A gente vai trazer aqui uma trajetória, então, da inflação lá no Reino Unido, só para a gente dar mais um pouco de dimensão aqui do que a gente está falando. A inflação em setembro do ano passado estava em 3%. Aí começa a guerra na Ucrânia, dá para ver um salto na inflação a partir de março, né, que foi quando começou a guerra, com os preços de energia subindo muito. Então, por que os alimentos estão subindo? Porque os custos de energia estão subindo muito, de combustíveis, então o transporte está mais caro, a produção também das indústrias está com um custo muito maior, porque as indústrias usam muito energia, isso está impulsionando muito a inflação. A gente vai mostrar também um gráfico que traz a inflação da zona do euro, que também saiu hoje. Como a inflação do Reino Unido ficou um pouco pior do que esperado, estava em 9,9, voltou para cima de 2 dígitos, teve mais destaque. Também a crise britânica está pior do que em alguns outros países da Europa. Mas a inflação na zona do euro, que reúne os 19 países que usam o euro, está em 9,9%. Também é um recorde para os parâmetros da zona do euro, também por causa dos custos de energia. Eu vou parar de ficar falando muito de número aqui e trazer uma história que explica muito do que os europeus estão vivendo. Então, o Financial Times trouxe uma reportagem mostrando que as indústrias estão tendo que se adequar a esse aumento de custos de energia, e eles contam que tem uma indústria francesa, a Saint-Gobain, que está reduzindo a temperatura dentro das fábricas. Então, eles estavam com uma temperatura interna de 15 graus, eles vão ter que passar para uma temperatura de 8 graus. Então, com isso, eles estão comprando, inclusive, casacos e luvas para os funcionários, e os funcionários estão dizendo que é como se eles estivessem trabalhando fora da fábrica, né? Então, eles vão ter que usar casacos, porque a indústria não vai dar conta de manter o aquecimento interno da fábrica, de tão cara que está a energia. A gente está falando de um inverno muito rigoroso, né, Pri? Exatamente, se preparando para o inverno. A gente falou ontem aqui também sobre o aumento do custo de energia, que aumentou mais de 8 vezes, né, 733% em um ano, a média lá nos países europeus. Não, e a que ponto, né, eles chegaram de ter que deixar a temperatura mais fria, né, não usar o aquecimento para poder economizar energia no momento em que tem uma crise energética absurda por lá. Obrigada, viu, Pri?